obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de proposta de lei à Assembleia da República, apresentado pelo Partido Comunista Português, vai desde logo mais longe do que a anunciada redução da taxa de IRC para as PMEs, apresentada pelo Governo Regional e já amplamente debatida nesta Assembleia durante as discussões acerca do programa de Governo. Essencialmente porque retira da equação a aplicação da taxa reduzida apenas para a matéria coletável até 15 mil euros. Ao longo desses mesmos debates, também ficou demonstrado que o efeito da redução da taxa de IRC para as PMEs, nas condições indicadas pelo Governo Regional, não tem qualquer materialidade em termos da sustentabilidade dos negócios e das empresas, nem constituem qualquer atrativo adicional para retermos as empresas que cá têm sede ou atrairmos novas empresas para a região. Quando se diz que uma medida desse género tem efeito em mais de 90% das empresas da região, e ontem discutíamos aqui a desonestidade intelectual de propostas, uma proposta que é imaterial em termos de efeito prático para as empresas e que provavelmente só é apresentada porque também é imaterial em termos de efeito para a receita de IRC, isso sim pode ser apelidado de uma proposta com uma grande dose de desonestidade intelectual. Também foi referido que se há efetivamente uma intenção de tornar a região numa zona de baixa tributação, então que se faça uso das competências que atualmente já dispomos, reduzindo, como referi também no debate do programa de Governo, em 30% as taxas sobre o rendimento das empresas, neste caso específico. Mas há outras matérias que devem ser acauteladas, desde os prometidos benefícios fiscais à Costa Norte ou ao Porto Santo, já aqui referidos também, passando igualmente por uma das grandes preocupações das empresas regionais, que é precisamente o tema dos custos de contexto. Se olharmos ao nosso tecido empresarial, maioritariamente constituído por microempresas, facilmente compreendemos o impacto negativo que os custos de contexto têm na sua atividade. Trata-se de uma matéria onde existe ainda muito por fazer e que obriga a uma atenção permanente aos fatores que condicionam a nossa competitividade, bem como a capacidade de nos integrarmos num mundo cada vez mais global. O último estudo do INE sobre os custos de contexto e a perspectiva das empresas aponta como principais preocupações das mesmas o sistema judicial, os licenciamentos e o já referido sistema fiscal. A estes juntam-se outros, como o financiamento, as barreiras à internacionalização ou a carga administrativa. Compete a qualquer governo definir as suas políticas e a sua estratégia, ciente dos efeitos que estas terão na sociedade e no bem-estar coletivo. É, pois, necessário criar condições para a existência de uma sociedade justa, que promova o emprego e a igualdade de oportunidades e uma distribuição equitativa de riqueza. Alicerçada numa classe média forte, que trabalha, que cumpre com as suas obrigações fiscais, mas não menos importante que consome, potenciando os já conhecidos efeitos multiplicadores da nossa economia. Todos estamos conscientes que só uma economia forte permite uma sociedade inclusiva, não discriminatória e que reduz assimetrias entre todos aqueles que a compõem. Muito obrigado. O Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, do Partido Socialista. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi com atenção aqui algumas intervenções do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, do Sr. Deputado Carlos Rodrigues, invertendo a ordem das intervenções e dirigindo primeiro ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca, invoca aqui a existência de uma comissão eventual para não se olhar a reduções de taxas, porque seriam vistas como uma medida avulsa. O que é então a redução para os 12% da taxa de IRC para as PMEs apresentada pelo Governo Regional? É uma medida avulsa que, na mesma lógica, seguindo a mesma lógica de raciocínio, não devia sequer ser considerada nem implementada, porque há aqui um bem maior e uma discussão maior que se impõe e, portanto, não apresentaríamos nada nem votaríamos nada. Portanto, acho que aqui é importante manter essa coerência. Relativamente à questão específica da taxa, não me querendo alongar muito e repetir em relação àquilo que já disse, há efetivamente um efeito imaterial desta medida para as empresas.
Nós aqui na Assembleia podemos discutir imensas propostas, mas a verdade é que há um mundo real lá fora, há uma economia real lá fora, e essa economia real tem empresários reais que têm preocupações, e vamos perguntar-lhes o que acham da materialidade desta redução de um ponto percentual que representa 12,5 € por mês para as empresas, 150 € por ano. Se isto é, o número é exatamente este, é factual. Vamos perguntar se, de facto, as associações empresariais, os empresários se revêem, de facto, nesta medida. Se continuar a dizer que nós temos uma taxa de IRC equiparada à da Irlanda, quando é aplicável apenas a empresas ou a matéria coletável, a PMEs, e com matéria coletável tem 15 mil €, é de facto comparável. Se a mesma imaterialidade que o efeito desta medida tem para as empresas, não será, porventura, a mesma imaterialidade que isto tem, como eu já referi aqui, em termos de receita de IRC, porque se houvesse, de facto, intenção de reduzir a taxa para os 12%, não poderíamos, só poderíamos ir até os 14,7%, do diferencial 30% do Estatuto Político Administrativo, mas se fôssemos até aos 14,7%, aí sim, se calhar, era uma medida corajosa do Governo Regional e era uma medida que teria impacto real nas receitas de IRC. E, porventura, deixo aqui a pergunta no ar, será por isso que não se implementa? Indo a outro ponto que foi também aqui discutido, relativamente aos custos de contexto, e aqui já me dirigindo ao Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Falou dos custos dos fretes, até desmontou a questão dos transportes pelas suas várias componentes. A questão dos fretes é muito clara. E eu coloquei aqui uma questão ao Sr. Secretário-Geral da Economia, por 3 vezes, e que não me respondeu durante os debates do programa de governo, relativamente ao apoio à exportação de produtos locais e à importação de matérias-primas para serem transformadas na região. Foi-me respondido que havia um apoio através do ESI Funcionamento que apoiava até 200 mil €, para essa matéria. Ou seja, das duas uma, ou esse apoio até 200 mil € já existe e não é tema, nem devíamos discutir aqui, porque temos o tecido empresarial, quer as empresas privadas, quer as públicas, satisfeitíssimas com esses apoios que estão disponíveis, ou então, de facto, os apoios, como eu aqui tive o cuidado de referir, são atribuídos a posteriori, é necessário apresentar uma candidatura, é necessário que o Governo Regional decida a abertura de avisos e, portanto, as medidas não são adequadas, é necessário esclarecer aquilo que está no programa de Governo relativamente a esses apoios que serão concedidos à exportação e há, de facto, necessidade de alterarmos as regras, de alterarmos os sistemas que atualmente estão disponíveis para as empresas, para que, de facto, se possa combater esses custos de contexto. Muito obrigado. Eu penso que aqui há uma série de mal-entendidos e eu vou repetir-me, se calhar, para explicar melhor. Relativamente, é assim, eu questionei, como já questionei várias vezes o Sr. Secretário Regional da Economia nesta casa, relativamente aos apoios à exportação. Se no entender do Sr. Deputado Carlos Rodrigues não há necessidade de haver esse tipo de apoios, então a minha questão é, organizem-se, porque isso está no programa de Governo. E eu apenas solicitei um esclarecimento sobre a forma como esses apoios seriam concedidos. Continuamos a fugir à questão, continuamos a dizer, uma vez dizemos que já existe, até 200 mil € através do ESI Funcionamento, outras vezes dizemos que não é necessário, outras vezes dizemos que não é isso que interessa, e, portanto, eu queria saber exatamente qual é a posição do PSD e do próprio Governo Regional relativamente a essa matéria. Em relação à questão da desonestidade intelectual, a única referência que eu fiz aqui, e há uma característica que eu penso que a maior parte dos deputados aqui tem, que é boa memória. E eu apenas referi à discussão de ontem, quando se disse que havia desonestidade intelectual nas propostas, e não me referi a nenhuma pessoa. Portanto, nem atentei à honra de ninguém, portanto, também agradecia também que não se dirigisse a mim também da mesma forma, porque não foi isso que eu fiz, e fiz na sequência daquilo que o Sr. Deputado Carlos Rodrigues defendeu ontem. Agora, há outra coisa aqui que me preocupa neste discurso dos Srs. Deputados do PSD, é
defendem só apenas algumas empresas, e aqui, em nome do PS Madeira, posso dizer que nós defendemos todas as empresas e todos os madeirenses, porto-santenses e todos aqueles que aqui residem. Defendemos todas. E ouvi, ainda com maior preocupação, uma expressão que é: há determinadas empresas que têm de ser pressionadas pelo Governo Regional. Há empresas, enquanto que o PS defende todas as empresas da região, o PSD defende que há empresas regionais que devem ser pressionadas pelo Governo Regional. Isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo. E, portanto, vamos ter atenção àquilo que dizemos, vamos ser claros, e só quero reiterar aqui que o PS Madeira, este grupo parlamentar, defende todos os madeirenses, todos os porto-santenses e todas as empresas, independentemente da sua dimensão. Muito obrigado.